Fala, torcedor São Paulo, como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Atlético Paranaense por 2-1, né? O São Paulo tomou golzinho no finalzinho, com aquele chama-gol do Jandrei, né? Infelizmente, o São Paulo tomou esse gol aí que colocou o Atlético Paranaense ainda na disputa da Copa do Brasil. Um adversário que tecnicamente é fraco, mas que o São Paulo colocou um goleiro chama-gol, né? Para tomar o gol logo. Impressionante, né? Impressionante, a gente tomou o gol desse chama-gol do Jandrei. Mas o importante foi a vitória, né? E já é a quarta vitória consecutiva do São Paulo, do Crespo. São Paulo conseguindo alcançar essa marca aí, que é positivo, né? Importante, né? A gente tem que ressaltar esse resultado importante, uma vitória importante diante de um adversário que é difícil, né? Adversário que tá lá disputando a Série B. Mas o São Paulo tinha a obrigação de ganhar o jogo, mas não podia ter tomado esse gol aí no final aí, que foi um vacilo aí. Agora o Atlético vai estar vivo agora para poder decidir em casa e tentar reverter o placar e conseguir a classificação. Então eu acho que o São Paulo bobeou, né? Não podia ter tomado esse gol, mas o São Paulo ganhou 2-1. Não fez um jogo espetacular, mas o importante foi o resultado. Mas esse gol aí pode também complicar um pouquinho para o São Paulo. Então acho que o São Paulo tem tudo para conseguir a classificação lá em Curitiba. Lá o São Paulo vai ter que fazer gol lá, né? Porque já tomou esse gol. O São Paulo vai ter que marcar o gol lá em Curitiba para não sofrer risco lá, porque sabemos que o Atlético em casa é muito forte. Então se o São Paulo buscar lá, pelo menos um empate, né? Marcando o gol lá, já vai ser importante para o São Paulo já classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, o jogo não foi daqueles bons, né, excepcionais. O São Paulo, o Crespo mudou muito o time aí, porque está preservando alguns jogadores, porque o São Paulo tem uma sequência de jogos importantes, né, priorizando agora o Campeonato Brasileiro, para o São Paulo sair um pouquinho mais na parte de baixo da tabela. E agora começamos a engrenar no campeonato, a quarta vitória consecutiva, né, coisa que não acontecia com aquele ex-treinador, né, o Zubeldia. Agora com o Crespo, o São Paulo é outro time, né? Tem outra postura, né? Apesar de muitos jogadores aí, o DM aí aumentando, né? Mais um desfalque que a gente perde, né? Agora o Wendel se lesionou, lateral Wendel, impressionante. Parece que a bruxa tá correndo solta no São Paulo, que é impressionante, que não sei o que tá acontecendo. Muitos jogadores de São Paulo estão se lesionando, né? Muitos jogadores lá. E o departamento médico já está aumentando, já está enchendo aí o departamento médico, e aí não consegue tirar essa nhaca que está aí no departamento médico. Um monte de jogadores se machuca, e aí o São Paulo perde vários jogadores desses jogos importantes. Agora o São Paulo vai ter uma sequência muito pesada agora. Domingo vai enfrentar o Internacional lá no Porto Alegre, no Beira-Rio. Aí do jogo de volta contra o Atlético vai em Curitiba. Depois, no outro fim de semana, pega o Vitória, né? E depois já tem a Libertadores América contra o Atlético Nacional. Então, essa é a sequência pesada que o São Paulo vai encarar a partir de agora, no mês de agosto. Vai ser jogos duríssimos, dificílimos. Mas o São Paulo tem que mostrar a força do time, apesar dos desfalques aí que nós estamos perdendo aí. Vamos torcer para que ninguém mais se lesione, porque, pelo amor de Deus, cara, vamos ter que benzer esse jogador, porque tá impressionado. Tô impressionado porque não dá para acreditar como o São Paulo perde jogador por lesão e muitos jogadores se lesionam. Parece que tô jogando uma praga lá dentro lá do CT, e dentro do jogo os jogadores entram lá e acaba se lesionando. E não, é uma coisa anormal. Alguma coisa está acontecendo lá no São Paulo e a gente não sabe aí o que está acontecendo. Muitos jogadores se lesionando, né? Então é difícil, é inexplicável. Na minha opinião, acho que tem que ter alguém aí na parte do departamento médico do São Paulo, o fisiologista do São Paulo, os preparadores físicos. Tem que arranjar uma explicação, porque esses jogadores já estão se lesionando muito. Então não é normal. Isso o São Paulo tem que investigar mais fundo ainda. Tem que descobrir isso, né?
mais importante foi o resultado, a vitória, apesar desse gol burro, né? E o Jandrei chama-gol, esse chama-gol do Jandrei tomou, né? O São Paulo conseguiu vencer, mas podia ter sido mais tranquilo, né? O adversário é fraco, o Atlético Paranaense é um time fraquíssimo, horroroso, medíocre, jogadores lá aposentados, né? Allan Kardec, Juliano, Patrick, aquele Patrick Estrela, lembra do Patrick Estrela que jogou no São Paulo, né? Ah, aquele Patrick ali é muito ruim, né? O Léo Pelé, cara, só refúgio, né? O Atlético Paranaense colocou refúgio lá, né? E estão jogando a Série B lá pelo Furacão. Mas o importante é que o São Paulo venceu, a vitória é importante, podia ter tomado esse gol, mas agora o São Paulo tem lá em Curitiba, tem a obrigação de buscar a classificação lá. E tem a obrigação de ganhar lá também. Dá para ganhar em Curitiba, apesar que o Atlético vai pressionar o São Paulo lá. Mas eu acho que o São Paulo tem condições até de fazer um gol lá, empatar e conseguir a classificação, que é mais obrigação do São Paulo conseguir lá em Curitiba. Para mim o São Paulo vai passar sim. O São Paulo vai fazer um gol lá em Curitiba, vai classificar, vai passar de fase. O São Paulo tem tudo para classificar, não pode ter susto. Deu esse mole aí com o gol do Atlético. Agora o São Paulo tem a obrigação de fazer, botar aqui, ó, o escudo aqui, mostrar para o Atlético aqui, ó, 3 vezes campeão da Libertadores. E vamos lá em Curitiba buscar a classificação, a próxima fase da Copa do Brasil. Tem tudo para buscar a classificação lá. E o São Paulo vai para cima do Atlético lá em Curitiba. Uma vitória importante, apesar desse gol sofrido aí no final, mas acho que o São Paulo tem tudo lá para buscar a classificação. O São Paulo vai lá para Curitiba para buscar a classificação. Temos pequena vantagem, mas nós vamos para lá buscar a classificação. Nós vamos ganhar lá do Atlético Paranaense, mesmo jogando na Arena Baixada. Nós vamos ganhar lá na Liga Arena. Vamos calar muitos críticos aí que dizem que o São Paulo que não ia chegar, mas o São Paulo vai chegar. O São Paulo vai classificar. Apesar dos desfalques, a gente vai passar. O São Paulo é muito mais time que o Atlético Paranaense, que é um time ridículo, horroroso, medíocre. O time minúsculo, o Atlético Paranaense. O São Paulo tem tudo para ganhar lá. E vai ganhar, porque o São Paulo tem... Aqui, ó, a camisa do São Paulo é pesada. Vou mostrar aí, ó, para quem duvida do São Paulo. O São Paulo é time grande. E ninguém duvida dessa camisa. São Paulo, ó, 3 cores, uma só torcida. Nós vamos buscar a classificação em Curitiba. E vou aqui, ó, vou dar aqui, ó, chora Capelanes, chora, freguês, freguês, freguês. Chora Capela, chora Capelanes. Você que provocou esses dias aí, tava aí, ó, tava aí nossa, provocando São Paulo, que o Atlético vai passar o carro no São Paulo vai cair. Eles sabem, né? Eles sabem que o São Paulo é muito grande, muito maior. E o São Paulo vai ganhar. O São Paulo vai vencer. O São Paulo vai buscar classificação lá em Curitiba. Nós vamos vencer lá na casa deles lá. E o Ferreirinha, que fez o gol. Ei, Ferreirinha, hein? Sabe quantos gols que o Ferreirinha fez? Hein? Tem 7 gols, hein? E o Neto, hein? Cadê o craque Neto, hein? Que dizia que o Ferreirinha não ia fazer 10 gols, né? Se o Ferreirinha fizesse 10 gols, ele ia usar a tanguinha. Cadê? A oncinha, né, Neto? Tá guardada aí? Falta só 3 gols, hein, Neto? Contagem regressiva, hein? Falta só 3, hein? 3, Neto. Você que duvidou muito do Ferreirinha voltou a marcar gol. E o Ferreirinha, Ferreirinha vai pegar você, Neto, aqui, ó. E aí não adianta, Neto. O Ferreirinha vai marcar gol já no jogo de volta. Ele já tá suspenso no próximo domingo. Você tá mais tranquilo, aliviado, que ele não vai jogar no domingo contra o Inter, né? No Beira-Rio. Mas ele joga o jogo de volta lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense e nós vamos buscar a classificação. O São Paulo tem tudo para classificar, porque o São Paulo tem muito mais time que o Atlético Paranaense. O São Paulo vai mostrar a força dessa camisa aqui, que é muito mais pesada. 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo. Nunca foi rebaixado. E tem uns comentaristas aí dizendo que o São Paulo caiu em 90, caiu em 90. E o Atlético Paranaense, hein? Me diga, Atlético Paranaense. Quantas vezes vocês caíram, hein? Série B, eu não sei disso. Eu não sei de nada de Série B. Série B é para time pequeno. Time minúsculo, como o Atlético Paranaense. Patético Paranauê. Patético Paranauê. Não é pra esse time minúsculo seu aí. Tá dizendo que o São Paulo caiu em 90. Cara,
É só anti mesmo que fala que São Paulo caiu em 90. Cara, vocês nunca leram o regulamento. Vocês acham que o São Paulo caiu em 90. Corintiano, palmeirense, santista, flamenguista, todos os outros. São Paulo, vocês não leram o regulamento no Paulistão de 90. Vocês não leram. Todos já, ó, muitos jornalistas aí, principalmente aí, ó, jornalistas da mídia. Presta atenção aí, ó, vocês antes. PVC já falou isso, Mauro Betti falou. Cara, todos falaram que o São Paulo não caiu em 90. Como é que essa história de São Paulo caiu em 90? Isso aí é narrativa. Isso é narrativa. Porque você sabe, vocês querem diminuir a grandeza do São Paulo. O São Paulo é maior, é gigante. O São Paulo é gigante. Não é time minúsculo igual vocês. Vocês têm muita inveja do São Paulo. O problema disso se chama inveja. Porque o São Paulo ganhou tudo, campeão de tudo e nunca foi rebaixado. Vocês acham que o São Paulo não ganhou nada, né? Ah, o São Paulo não ganhou nada, o São Paulo caiu em 90. Isso é mentira, isso é narrativa. Isso é conversa fiada. Então, Capelanes, chora, Capelanes. Não adianta chorar, Capelanes. Mas se conseguir um golzinho, acho que vai lá e vai macetar o São Paulo em Curitiba, cara. Vocês acham que o São Paulo é time minúsculo, cara? O São Paulo é time grande. Nós vamos buscar a classificação lá no estádio de vocês lá. O último jogo, o São Paulo ganhou lá em Curitiba. 2-1, você esqueceu, Capela? O São Paulo ganhou lá. E nós vamos ganhar mais uma lá em Curitiba. Te prepara as fraldas, ô menino Capelanes. Nós vamos buscar a classificação lá. O São Paulo vai vencer o Atlético Paranaense e vai em Curitiba. Então prepara o jogo de volta. O São Paulo vai moer o Atlético Paranaense e o Furacão vai virar brisa. Brisa! Entendeu? Vocês vão respeitar essa camisa aqui, que o São Paulo é muito maior que esse patético paranaense do Capelixo. Não tem que falar mais nada. Quero ver a cara de você. O Sgarbi te zoou lá, hein? O João Pedro Sgarbi tirou onda de você, o seu fofão de cavanhaque. Seu fofão. Né? O Bozo, fofão. Essa é você, João Paulo Capelanes. Você é um babaca, você é um palhaço, você é um imbecil. Você duvida dessa camisa. Que você é um invejoso. Porque, ó, em 2005, nós fomos campeão em cima de vocês, tricampeão. Você ganhou Libertadores? Ah, ganhei Sul-Americana, Série B da Libertadores. Mas ganhou a Libertadores? Ganhou o Mundial. Então cala a boca. Sem Mundial é você. Sem Mundial. Seu time é rebaixado, bi-rebaixado. Entendeu? Sem Mundial, bi-rebaixado. É patético paranaense. Quem é você na fila de pão? Entendeu, João Paulo Capelanes? Então, ó, chora. E na quarta-feira tem mais. O São Paulo vai passar o carro no Atlético Paranaense lá em Curitiba. Gostei da atuação do São Paulo, apesar desse chama-gol tomar o gol. Que quando a bola bate nele entra. Esse é o Jandrei. Impressionante esse Jandrei. Impressionante, o Rafael não tava no gol, mas tava esse chama-gol do Jandrei, que tomou um golzinho. Tomara que o Rafael jogue no jogo de volta, pro São Paulo não tomar um gol lá no Atlético. Pra mim, o São Paulo tem tudo pra ganhar lá. E o São Paulo vai ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba, lá na Liga Arena. Nós vamos ganhar lá. O São Paulo vai buscar a classificação. O São Paulo tem tudo pra buscar a classificação. O Crespo botou Jandrei, chama gol, né? Um chute no gol, o Atlético fez o gol, né? Porque o São Paulo dominou, massacrou o Atlético Paranaense, né? Apesar desse chute, desse vacilo da defesa do São Paulo e o chute no gol do Jandrei. Só isso, o Atlético só fez isso aí, porque do resto o São Paulo dominou. O Atlético é um time fraco, horroroso, medíocre. Na minha opinião, o São Paulo vai passar o carro lá em Curitiba, em cima do Atlético Paranaense. O Jandrei, botou o Jandrei, os três zagueiros, o Arboleda, foi bem o Arboleda, fez uma boa partida. O Alan Franco também jogou bem. O Sabino também entrou bem, muito bem. O Cedric, que é um lateral fraco, ridículo, horroroso, não sabe cruzar uma bola, é medíocre, é mediano. Eu não sei como é que essa diretoria do São Paulo contratou um lateral
ridículo que esse Cédric Soares. Medíocre, horroroso, fraco. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. O Cédric é muito ruim. Foi a pior contratação desses patetas da diretoria do São Paulo. Não tem que falar nada desse cara. O Wendel, infelizmente, se lesionou. O Pablo Maia fez o gol, voltou a marcar gol, né? Belo gol, um golaço do Pablo Maia. O Pablo Maia tem que chutar mais no gol. É bom jogador, tem que voltar a jogar bola, né, Pablo Maia? Esse gol sirva de lição para você voltar a jogar bola, se você perdeu espaço, porque o Marcos Antônio também fez uma boa partida, jogou muita bola. Mais um jogo bom, baita partida do Marcos Antônio, que tá jogando muita bola. O Rodriguinho jogou muita bola, deu um passo pro gol do Ferreirinha, golaço. Diga-se de passagem, o segundo gol do São Paulo foi uma pintura de gol. O primeiro gol foi a pintura também, o segundo gol também foi um belíssimo gol do Ferreirinha, com jogadaça do Rodriguinho. O Rodriguinho tá entrando bem, né? Apesar de sair com cãibra no segundo tempo, né? E o Rodriguinho foi muito bem. Partidaça do Rodriguinho. O Ferreirinha fez um golaço, parabéns do Ferreirinha. O Neto já tá moendo unha aí. Já tá desesperado que daqui a pouco o Ferreirinha vai chegar os 10 gols e o Neto vai vestir a tanguinha no programinha Donos da Bola lá. Quero ver, Neto, esse dia tá chegando, craque Neto. Se prepara com a tanguinha, Neto. E o André Silva, que é um caneludo que perdeu um gol feito. O André Silva, impressionante, o André Silva perdeu um gol feito, o cara não sabe nem dominar a bola. Caneludo esse André Silva, não tem que falar nada dele, né? Vamos dar as notas, né? Vamos dar as notas no jogo. O Jandrei chama gol, tomou o gol. Impressionante, vai. Nota 6 pra ele, né? Impressionante. O Cédric fraco, 0, não vou dar nem nota. O Arboleda muito bem, nota 8 pra ele. O Alan Franco foi muito bem, nota 8 também. O Sabino foi bem também, boa partida, nota 8 pra ele. E o Wendel, infelizmente, mais uma lesão impressionante que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo com o Wendel. Não vou dar nem nota pra ele. Pablo Maia fez um golaço, baita partida, nota 9 pra ele. Parabéns. Marcos Antônio, nota 9. Jogou muita bola. E o Rodriguinho, partidaço do Rodriguinho. Eu vou dar nota 9,5 pro Rodriguinho, jogou muito. O Ferreirinha fez o gol, né? Nota 8,5. E o André Silva, que é um caneludo que joga bosta nenhuma, vou dar nota 5. Que jogou bosta nenhuma, André Silva. Os que entraram, o Crespo botou no segundo tempo. O Alisson, o Enzo Dias no lugar do Wendel. Nota 6 pro Enzo. O Enzo entrou até bem. Muito bem, nota 6. O Alisson, vou dar nota 7. Também entrou bem, né? Depois do Cédric saiu, né? O Mike entrou, né? O menino garoto Mike, né? Que estreou finalmente, mas ainda tá meio nervoso. É muito novo ainda, vai aprender bastante. E para mim é mais jogador. E eu espero que o Mike comece já a entrosar com esses caras aí, porque o Mike é muito mais jogador do que o Cédric Soares. Não dá nem nota pro Mike, né? Depois entrou o Bobadilha, entrou muito bem. Entrou bem o Bobadilha. Nota 6 para ele também. E também entrou no lugar do André Silva. Jogo bosta, o Luciano, né? O Luciano entrou. Também entrou naquela tiriça de sempre. Não vou dar nem nota pro Luciano. E o Crespo, vou dar nota 10. Parabéns, Fernando Crespo. O São Paulo tem tudo para vencer. Próxima partida, jogo de volta lá em Curitiba. O São Paulo vai passar. E agora vamos focar o próximo domingo lá em Porto Alegre. Jogo domingo às 8h30 da noite. No estádio Gigante do Beira-Rio contra o Internacional em Porto Alegre. O São Paulo não terá Ferreirinha e não terá Alan Franco, mas o Ferrarese, que estava suspenso, volta no time, né? Então o Ferrarese vai voltar a ser titular. O São Paulo não terá o Ferreirinha, provavelmente o ataque vai ser o Luciano e o André Silva. Então o Wendel, que se lesionou, o Enzo Dias vai continuar no time titular. O Rodriguinho provavelmente vai voltar para o banco, porque o Alisson deve ser titular, Marcos Antônio e Bobadilha. São Paulo tem tudo para vencer em Porto Alegre. Vamos buscar mais uma vitória lá em Porto Alegre. E no jogo de volta nós vamos bater um taca na cabeça do Capelão. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.